Olá, bom dia! Estamos aqui então com mais um estudo bíblico para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Giovanni Rigg e estou aqui na companhia da. A Érica. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante mesmo, que é o tema sobre sabedoria, o caminho para a sabedoria, né? Afinal de contas, né? O que é sabedoria? Como que nós adquirimos a sabedoria, né? O que o Senhor fala para nós sobre a sabedoria? O que a sabedoria milenar, né, ou a Bíblia fala sobre sabedoria, né? Então, nós vamos estar discutindo esse assunto agora pela manhã, um tema muito rico e muito importante para a nossa vida. Então, esse conteúdo está gravado no Just Go Missões, então você que não é inscrito no canal aqui do Just Go Missões, se inscreva no canal, vai ser uma honra ter você aqui conosco, compartilha, curta, comente o que você acha sobre esse tema tão importante de sabedoria. Aqui vai ser uma troca mesmo, uma conversa, né, sobre esse tema tão importante, então participe também. Caso você queira participar conosco dos estudos bíblicos, ele acontece aos sábados, às 9 horas da manhã, né, nós estamos aqui no sábado, 9 horas da manhã, e caso você queira participar, escreva aqui embaixo nos comentários, eu quero, e eu vou deixar um link para você acessar e participar do grupo, tá bom? Um grupo que fala somente sobre a palavra do Senhor, não tem outro fim, não tem nada, nenhum outro objetivo a não ser anunciar o amor de Deus. Não é isso, Érica? Quer comentar alguma coisa ou já podemos ir? Podemos ir, Giovanni? Então, bora. Então, abra sua Bíblia em Provérbios. Provérbios é o livro da sabedoria. Se você quer falar de sabedoria, você quer entender sabedoria, você quer aprofundar no tema sabedoria, você precisa estudar fielmente o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é o livro da sabedoria. É um livro que fala sobre a sabedoria, né? E é fantástico quando nós olhamos para a sabedoria que ela é um pilar fundamental para nós, para a vida cristã. A sabedoria, ela está em todos os lugares, né? Então, quando nós percebemos a sabedoria desde o princípio das coisas, nós percebemos que a sabedoria, ela vem com Deus. E se a sabedoria vem com Deus, então a sabedoria é um poder de Deus. Você percebe a sabedoria, por exemplo, quando você olha para a quantidade de plantações que existe no planeta Terra, para a variedade de plantas, variedade de animais. Você percebe sabedoria na constelação, você percebe sabedoria no seu próprio corpo, você percebe a sabedoria em toda a criação da Terra. Aquilo que não foi feito pelas mãos humanas foi feita pelo poder e pela sabedoria que vem de Deus. E a palavra do Senhor fala que se nós desejamos a sabedoria, nós precisamos pedir pela sabedoria. E por que que nós precisamos pedir pela sabedoria? Essa resposta eu vou te dar no final. Por que nós precisamos pedir a sabedoria? Mas vamos ler Provérbios, capítulo 2. Vamos. Eu estava pensando em ler só alguns versículos, mas é fundamental ler ele todo. Então, não vamos ler todo e vamos pausando aqui. Você conseguiu abrir a sua Bíblia aí, ô Érica? Abri sim, Giovanni. Você conseguiria ler? Que a gente vai pausando junto aqui? Leio. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento, de fato, se por discernimento gritar bem alto, se procurar sabedoria como quem procura a prata e buscá-la como quem busca o tesouro escondido, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Olha só para você ver, rapidinho. Eu vou te cortando rapidinho, tá, Érica? Olha só para você ver do versículo 1 a 5. Davi dá um conselho a Salomão. E ele fala assim, ó, filho meu, se você entender isso, você pega toda a chave da sabedoria. Então, primeiro ponto, Davi dá um conselho para Salomão. Se você
der ouvidos à minha voz, ou seja, se você der ouvidos ao meu conselho, se você der ouvido ao que eu estou te falando, ou seja, a sabedoria, ela vem da humildade de parar para ouvir conselhos. Primeiro ponto aqui, precisamos entender. A, a sabedoria vem da humildade de ouvir conselhos. E quando eu escuto esse conselho, eu pego o conselho e guardo comigo os mandamentos. Guardo comigo os conselhos que eu recebi. Guarda onde? No meu coração. Para fazeres atento, então, à sabedoria do teu ouvido, novamente o quê? Conselho, eu escuto os conselhos. E para inclinares o teu coração ao entendimento. Então, eu tenho conselho, dou ouvido à sabedoria com humildade, e aí, então, eu inclino meu coração para entender as coisas. E se clamares por entendimento e por inteligência, com alta voz. Ou seja, Senhor, me dá sabedoria. Meu Deus, me dê inteligência. Isso aqui ele está falando para clamarmos por isso. E a busca por essa sabedoria, ela precisa ser como se fossem pessoas que buscam tesouros escondidos. A gente sabe que quando a pessoa está procurando, a gente percebe isso muito no norte do país, ali na região do Pará e tudo mais. A pessoa, para achar ouro, ela não mede esforço, Uhum. ela não mede recurso, ela não mede tempo, ela faz de tudo para alcançar aquele recurso. Ela faz de tudo para encontrar aquele tesouro. Por quê? Porque ela sabe que quando ela encontrar aquele tesouro, aquilo vai mudar a vida financeira dela. Vai mudar a situação da família dela. Vai mudar a situação financeira da casa dela. A palavra fala, então, para nós buscarmos a sabedoria como se estivéssemos buscando um tesouro precioso. Algo que vai mudar a nossa vida. Algo que vai mudar a vida da nossa família, que vai mudar a trajetória da nossa vida profissional, da nossa vida espiritual. Ou seja, a sabedoria, ela precisa ser caçada, como se fosse algo muito, muito precioso. E é muito precioso, que eu vou te mostrar, né? O que é fantástico aqui sobre a importância da sabedoria. Então entenderás o temor do Senhor, ou seja, a consequência da sabedoria é o temor que nós teremos a Deus. E acharás conhecimento de Deus. Certinho até aqui, Érica? Algum comentário? Amém. Não, vamos Não. continuar. Versículo 6. Porque, porque o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procede o conhecimento e discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo. Como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos que lhe são fiéis. Então você entenderá a justiça, o juízo e a retidão, todos eles veredas do bem, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Ou seja, olha só para você ver, chegamos no versículo 10. Versículo 6 já fala para nós, porque o Senhor é quem dá a sabedoria. É Ele quem dá. Então, a sabedoria, ela não vem simplesmente das leituras. A sabedoria não vem simplesmente da meditação. É o Senhor quem dá a sabedoria. É Ele quem dá. E Ele reserva a verdadeira sabedoria para quem é reto. Para quem é reto. Ele reserva a verdadeira sabedoria, ou seja, existe a falsa sabedoria. A verdadeira sabedoria ele entrega para quem é reto. O que é ser uma pessoa reta, Érica? O que você acha? O que é ser uma pessoa reta? Acredito que seja a pessoa que tem temor a Deus, né? E quando a gente tem temor a Deus, a gente segue uma vida digna.
diante daquilo que Deus ele nos propõe. Uma pessoa reta, ela poderia ser uma pessoa que é sincera a Deus? Sim. Então, a partir do momento em que eu sou sincero a Deus, porque acontece muito, tá? A pessoa, ela não consegue ser sincera nem a Deus. Uhum. Não ora como uma pessoa que abre o coração com sinceridade, com integridade, com verdade, né? Esconde os segredos de uma pessoa que é impossível de guardar segredos, mas Deus quer ouvir a nossa voz. Então, ser sincero, a pessoa que é sincera diante do Senhor, a pessoa que é santificada diante do Senhor, a pessoa que obedece aos mandamentos do Senhor, o Senhor dá a verdadeira sabedoria. Ou seja, para recebermos a verdadeira sabedoria, nós vamos ter que mudar muitas coisas em nós, para recebermos a verdadeira sabedoria. Porque nós Principalmente, precisamos ter né, um caminho de sinceridade. Oi? principalmente confiar, né? No Senhor. Principalmente confiar. Nossa, fundamental, Érica. Principalmente confiar em Deus. Porque se ele vai nos dar a sabedoria, então eu vou buscar, como se busca um tesouro, né? Um tesouro precioso que vai mudar minha vida. Eu preciso confiar em Deus que ele vai me dar essa sabedoria plenamente. Eu preciso confiar nele, né? E Amém. aí, o que é vereda? Vereda é caminho. Então, se nós colocarmos aqui no versículo 8, por exemplo, para que guarde os caminhos do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e equidade e todos os bons caminhos. O que é caminho? São oportunidades, é a nossa vida, nosso caminhar, sabe assim, da vida, são coisas que nós recebemos, são as oportunidades que nós olhamos, é a vida profissional, é a nossa vida. Nós veremos os bons caminhos, todos os bons caminhos. Né? Versículo 10, por conta da sabedoria, entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à tua alma. Ou seja, sabedoria e conhecimento são duas coisas. A sabedoria entra no teu coração, e o conhecimento não será um fardo para você. O conhecimento não será uma dificuldade, não será sofrimento. A sabedoria te traz esse alívio para o conhecimento e para aquilo que o Senhor tem preparado para você, porque é Ele quem nos dá a sabedoria. Versículo 11. O bom senso guardará e o discernimento protegerá. A sabedoria livrará dos caminhos dos maus, dos homens e de palavras perversas, dos que abandonam as veredas retas para andar por caminhos de trevas, dos que têm prazer de fazer o mal e exultam na perversidade do mal, dos que andam por veredas tortuosas e se extraviam dos próprios rumos. Ele também o livrará da mulher alheia, da mulher adúltera que seduz com palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Certamente sua casa afunda para a morte, e as veredas dela levam os espíritos dos mortos. Os que procuram jamais voltarão, nem alcançarão as veredas da vida. Ou seja, olha aí só para você ver. O que a sabedoria nos traz? Proteção, nos traz refúgio, nos traz Direção, discernimento. O quê? direção, Direcionamento, discernimento para saber o que eu devo fazer ou não. E aí eu vou trazer para você uma forma prática, tá? Olha só para você ver. Já aconteceu com você de que você está fazendo a caminhada, está andando, e aí de repente você toma a decisão de ir por um caminho. Aí vem uma voz na sua cabeça, ó, não vai por aí não. Ou não faz isso não. Ou não toma essa decisão não. Já aconteceu com você, Érico, alguma vez isso? às vezes. Não é? Uhum. Que voz é essa?
É a voz da Sabedoria. sabedoria. Porque a sabedoria, ela nos livra do engano, das decisões juvenis, ali, ó, versículo 17. Ele nos livra da morte, versículo 18. Ele é quem nos dirige pelos caminhos da vida, versículo 19. A sabedoria nos ajuda a tomar decisões. O versículo 12, olha lá, ele nos livra do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Muitas vezes nós acreditamos e confiamos em uma pessoa. E aí a sabedoria, que é o que eu vou falar, de onde vem a sabedoria, mas vem a sabedoria e nos direciona e fala assim, ó, essa pessoa, essa voz, esse comando, essa direção não está reta, não está sincera, não é verdadeira, não vai por esse caminho. Essa voz que fala aos nossos ouvidos, em nosso coração, que arde, fala assim, ó, não mente não, não fala isso não, não comente isso não. Seja verdadeiro, seja correto, siga o bom caminho, é a voz da sabedoria. 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 E, Mas, ah, inclusive, Giovanni, quando a gente fala tanto de propósito, né, uma época que a gente fala tanto de propósito, as pessoas elas não têm entendimento do propósito que Deus nos direciona, a sabedoria, ela veio para nos direcionar diante do nosso propósito. Tanto que ela nos prepara, né, para cumprir o nosso propósito, nosso chamado diante do Senhor. perfeitamente. Sem a sabedoria, nós ficaríamos perdidos dentro do próprio propósito, Érica. Literalmente. Sem ela, a gente ficaria perdido dentro do próprio propósito. Porque dentro do nosso propósito, a gente pode ter uma imaginação de onde nós vamos chegar, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas o que nos mantém no caminho até chegar lá é a sabedoria. É Verdade. a sabedoria. Versículo 20. Muito bem colocado. Assim você andará nos caminhos dos homens de bem e se manterá nas veredas dos justos. Porque os retos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Os ímpios, porém, serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Ou seja, olha só para você ver. Ele faz uma comparação de quem anda fora, com quem anda com a sabedoria. Ele nos livra daqueles que andam sem a sabedoria, mas são perversas. E no versículo 20, ele fala assim, ó, para que andes pelo caminho dos bons, para que ande pelo caminho do certo, de quem conquista, de quem vence, para que ande no caminho da prosperidade, da paz, da alegria, para que ande pelo caminho da verdade, para que ande pelo caminho da justiça, para que ande pelo caminho dos justos. A sabedoria faz com que a gente permaneça no caminho certo, sem, sem tropeçar, sem duvidar, Uhum. sem duvidar. Versículo 21, porque os retos habitarão a terra. Ou seja, se eu sou reto, Deus me dá sabedoria. Então, os retos habitarão a terra. E os sinceros permanecerão nela. Mas os ímpios, os perversos, serão arrancados da terra. E os alivosos serão dela exterminados. Ou seja, a sabedoria também nos dá longevidade. É muito louco isso. Porque se nós andamos no reto, no caminho certo, o Senhor nos dá a sabedoria. Quando nós recebemos a sabedoria, nós começamos a prosperar em todas as áreas da nossa vida. E nessa prosperidade, todas as áreas da nossa vida, o Senhor ainda nos faz viver mais e bem nessa terra. Uau, Porque quem é perverso, a palavra do Senhor fala que arrancará da terra. Muito forte esse capítulo 2, né, Érico? muito. E quando fala assim, né, de longevidade, eu acredito que é uma vida com sentido, né? Quando a gente fala de propósito, de sentido da vida, a gente vê assim que as pessoas, quando elas vivem mais, não é nem
Né? Nem porque muitas vezes você, é porque a pessoa que vive com a vida com sentido, ela cuida da saúde, ela cuida do bem-estar, ela cuida dela mesma, ela prepara, né? Ela cuida de uma família, né, Giovanni? Sim. De ter uma família grande, uma família que. Então, ela prepara para que aquilo que ela viveu seja passado por gerações. Então, acredito assim que quanto mais sentido a gente tem na vida, né? Que a gente entende o que Deus quer da gente, mais a gente quer viver e quer transmitir aquilo para outras pessoas. E isso está muito ligado ao propósito, né, Érica? Pô, Porque o propósito, a primeira coisa que a pessoa precisa entender sobre o propósito, é que o propósito não está ligada ao benefício próprio. ligado ao O outro. propósito sempre está ligado ao outro. Está ligado em servir o outro, está em abençoar o outro, está em ajudar o outro, está em abençoar um grupo, está em abençoar uma comunidade, está em abençoar uma sociedade, está em abençoar o planeta. O propósito nunca está ligado a mim mesmo. É para mim mesmo, e eu vou ficar bem, vou ficar feliz. Isso não se chama propósito, se chama egoísmo, ego, né? Egocentrismo. Não tem nada a ver com propósito. Então, compreender a importância da sabedoria em nossas vidas e como ela se relaciona com a vontade de Deus é fundamental para a nossa vida. É fundamental para o nosso dia a dia. Então, no capítulo 2 nós aprendemos um tema extremamente importante, e o livro de Provérbios, vou reforçar isso aqui, Érica, vou reforçar isso aqui. Se nós queremos aprender sobre sabedoria, nós precisamos, pelo menos uma vez no ano, no mínimo, isso é no mínimo, né? Se pudesse, tinha que ser mais, né? Muito mais. Temos que passar no livro de Provérbios, né? E não somente ler, mas degustar mesmo, buscar explicação, buscar entendimento, porque o livro de Provérbios, ele é muito, muito forte mesmo. Você tem Então, tudo no sim, seu canal, Giovanni? Você devia fazer esse estudo de 31 dias de provérbios. boa ideia. Não tenho. Vou fazer. Uma ótima ideia. Deixa eu ver Tem como é que é o mês de outubro. É 31? 31. Ah, então vai ser o mês de outubro. 31 dias de sabedoria. 31 dias. A partir de terça-feira, então, desafio traçado aqui com a Érica. 31 dias de sabedoria lá no nosso canal do. Nesse vai ser pro Instituto de Astigol. Vai ser 31 dias no Instituto. Muito Muito bom, Érica. Muito bem colocado. Muito bom mesmo. Então, a origem da sabedoria. De onde vem a sabedoria, né? Então, a sabedoria, nós precisamos entender e deixar guardar no nosso coração. É um dom divino que vem de Deus para a nossa vida. A sabedoria é um dom que vem de Deus. Em Tiago 1,5 fala o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e lhe será dada. Ou seja, se sentimos que temos a falta da sabedoria, nós precisamos pedir a Deus pela sabedoria. Senhor, essa a oração. Senhor, me dê sabedoria. Não tem outra oração, não tem outro segredo, não tem outro caminho. É simplesmente isso, né, Érica? Senhor, me dê sabedoria. verdade. E o que é sabedoria, então? Qual que é a definição de sabedoria? Sabedoria é a habilidade de discernir e aplicar conhecimentos de maneira prática. Ou seja, olha só para você ver. A sabedoria é a habilidade de discernir, separar, entender, saber o que é certo, o que é errado, agir da forma correta, saber se a pessoa está sendo sincera ou não, fazer esse discernimento e aplicar conhecimento de maneira prática. A diferença da inteligência e do conhecimento para a sabedoria é que o conhecimento e a inteligência muitas vezes está interno, está na minha capacidade, está no meu entendimento. Mas a sabedoria, ela vem para falar assim, ó, sabe isso tudo que você sabe? Coloque em prática. Coloque ela para funcionar. Talvez, né, a gente conhece muitas pessoas que sabem de cor e sorteado a Bíblia, por exemplo.
Sabe de cor e salteado, já leu milhares e milhares e milhares de vezes. Quando ela leu milhares e milhares e milhares de vezes a Bíblia, o que que nós entendemos aqui? Que ela é uma pessoa que tem um grande conhecimento da palavra de Deus. Mas a sabedoria da palavra de Deus, ela está relacionada ao processo de colocar em prática aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Você tem algum exemplo aí, Érica, de diferença de conhecimento e sabedoria para o nosso dia a dia? Ah, nosso dia a dia? É, coloquei na sabatina aqui a Érica, ela tá na... Vou te dar uma ajuda, ó. Nós aprendemos na Bíblia sobre a verdade, não aprendemos? Isso. A verdade, ele é um princípio fundamental para a nossa vida. Existem, no entanto, aí pessoas que falam a verdade e falam mentira. Existem pessoas que vivem a verdade e outras pessoas que vivem a mentira, né? A E internet aí, é uma prova. oi? A internet é uma prova. A internet é o Instagram que é maravilhoso, né? Postamos o que queremos, não é isso? Uhum. Então, a sabedoria, ela vem na capacidade de colocar em prática aquilo que nós sabemos. Por exemplo, a verdade, eu sei que é importante para mim falar a verdade. Mas quando eu vivo a verdade, quando eu ando na verdade, quando eu tenho a capacidade de colocar em prática, eu não abro mão da verdade, eu vivo na verdade, eu busco a verdade, eu busco o entendimento da verdade, é a diferença entre você conhecer a importância da verdade e colocar em prática a verdade. Quando você coloca em prática a verdade, você exige sabedoria. Você exige de você aquela capacidade de pedir ao Espírito Santo de Deus, me dê sabedoria para que eu viva de verdade, para que eu exerça a verdade, para que a mentira não faça parte da minha vida. Entendeu? Entendi. Muito bom. Então, isso é um exemplo. E tem vários outros exemplos, né, que a gente poderia falar. Então, a sabedoria vai além da nossa capacidade intelectual. Ela envolve, então, discernimento moral e espiritual. E principalmente a capacidade de colocar em prática aquilo que nós conhecemos. Tem um Para exemplo, colocar. rapidinho, Sim, pode falar. só falando assim sobre quando a gente fala de sabedoria, a gente fala também de maturidade, né, Giovanni? Porque é, a sabedoria, ela é algo que exige maturidade também, né, para a gente viver dentro dela. Um exemplo que a gente fala bem prático é assim: a criança, a gente tem que muitas vezes mandar ela escovar os dentes, todos os dias, porque é algo que é normal, é o básico, né? Escovar os dentes para não ter nenhum tipo de problema lá na boca. Mas a sabedoria é você acordar todos os dias e escovar naturalmente, porque faz parte. Você não tem que mandar ninguém escovar. Então, uma criança, eu vou falar assim, uma pessoa imatura, ela sabe que hoje você viver a verdade, né, falar a verdade, se fosse a verdade, igual você falou. Mas um adulto não, ela sabe que a verdade o básico para ela sobreviver. Então ela faz naturalmente. Agora que a gente vive isso em maturidade. Perfeitamente. É quando eu decido não simplesmente reter o conhecimento, mas eu decido viver Vive aquilo que eu conheço na época. isso mesmo. Perfeito. Muito, muito bom. Muito bom. Vamos abrir a Bíblia, Érica, em Isaías 11:2. Então, vamos mostrar aqui sobre a base da sabedoria. Isaías 11:2. E é fantástico isso aqui. Fantástico. É muito rico e muito importante. Foi até o que eu mandei lá no grupo, né? Vou ler aqui, ó. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor. Quantos espíritos nós vemos aqui, Érica? Um, dois.
3, 4, 5, 6, 7. 7. 7 espíritos. Aí vem o grande ponto. Fala um pouquinho sobre a teologia. Opa, São 7 espíritos separados ou é 7 espíritos, mas é um só? Como é que funciona isso? O que você acha? eu acredito que é um só, dividindo, né, em partes, porque o Espírito, ele libera tudo, tudo em nossa vida. Perfeitamente. É a virtude do Espírito. Quando você olha para esse capítulo, você está olhando para as virtudes que o Espírito Santo de Deus tem, quando nós damos a liberdade para que ele haja em nossa vida. Então, quando eu falo assim, Deus me dê sabedoria, eu estou falando assim, Deus me dê mais do Espírito Santo para a minha vida. Amém. Então, o versículo 2 é um versículo muito chave e muito importante. Porque nós começamos a entender as 7 dimensões do Espírito. Nós vamos focar em sabedoria. Mas é muito importante saber que quando nós clamamos ao Espírito Santo, ele vai nos dar sabedoria, ele vai nos dar entendimento, ele vai nos dar espírito de conselho, aquela capacidade de aconselhar. Não sei se com você acontece demais, né? Muito. Nossa, isso aqui acontece demais. Você É, está num a local. gente fala que sabedoria não tem nada a ver com inteligência, né? Porque tem pessoas que falam assim, ah, mas eu não sou inteligente. Ah, mas você é muito sábio. Perfeitamente. É bem diferente. São E dois assuntos. dois assuntos diferentes. Eu não sei se aconteceu com. Acontece demais com você, com certeza. É isso aqui, ó, o espírito de conselho. Porque o espírito de conselho é quando, por exemplo, nós temos a capacidade de orientar uma pessoa para tomar uma decisão. E aí eu não sei se já aconteceu com você, Eric, por exemplo, você dá um conselho para a pessoa que você fala assim, poxa, eu não sei nem de onde veio isso. De onde Vai, veio essa ideia? De onde veio esse conselho? às vezes você Já fala assim, aconteceu. muito, eu falo assim, muitas vezes, não, tô dando conselho pra pessoa que eu devia ter dado pra mim e não dei. O que é isso? É o espírito de conselho fazendo, dominando suas ações, dominando seu coração, dominando sua atitude, dominando seu pensamento. É o espírito de conselho que vem do Senhor para as nossas vidas. E aqui você falou uma parte-chave, que a gente já falou sobre isso, que o propósito está ligado a outra pessoa e não a nós mesmos. Então, se o propósito é ligado a outra pessoa, o espírito de conselho não está para me aconselhar a mim mesmo, mas está em aconselhar outras pessoas que estão sofrendo, que estão passando por necessidade ou algum tipo de situação que o Espírito Santo de Deus usa a sua boca, usa o seu entendimento para levar o conselho para aquela pessoa. Ou seja, o espírito de conselho é uma virtude do Espírito Santo. Espírito de fortaleza, ou seja, coragem e força para enfrentar os desafios. Quantas vezes nos sentimos desmotivados, chateados, tristes, sem força de lutar? O que Muito. está faltando? Oração. O que está faltando? Pedir a Deus força para enfrentar esses desafios, né? O quinto, o espírito de ciência, ou seja, o conhecimento profundo das coisas. Porque pode acontecer uma situação da pessoa ter um conhecimento raso. Conhecimento raso. Quando fala de espírito de ciência, ele nos dá conhecimento profundo das verdades. O sexto, espírito de temor do Senhor, ou seja, esse sentimento de reverência, esse sentimento de respeito por Deus, né? E o último, espírito da piedade, que é o espírito que vem do amor e da devoção a Deus e às outras pessoas. Então, quando a gente estuda sobre a sabedoria, nós precisamos automaticamente entender as virtudes, né, ou as 7 dimensões do Espírito Santo que vem para a nossa vida, né? E por que nós precisamos, então, adquirir a sabedoria? A sabedoria, ela é crucial para a orientação em nossas decisões diárias e no impacto que temos em nossos relacionamentos. Se nós agirmos o nosso dia a dia sem sabedoria, o destino que está traçado para o nosso conhecimento é a perdição, é
é a derrota, para piorar, é a morte. Porque nós nunca estamos assim preparados para nos conduzir para a verdadeira prosperidade em todas as áreas. Porque dentro de nós aparecem algumas coisinhas que nos impedem de viver em plenitude. Por exemplo, ganância, egoísmo, soberba, né? Falta de humildade, né? Soberba. Ou seja, nós temos a tendência de nos levar para um caminho que é normalmente de destruição. Mas com a sabedoria, nós buscamos, então, tomar as decisões corretas no nosso dia a dia. Então, por que que precisamos adquirir a sabedoria? Porque ele nos orienta nas decisões diárias e nos impactos que nós teremos com os nossos relacionamentos. A sabedoria nos ajuda até a saber com quem que nós vamos conversar. A sabedoria nos ajuda até na formação de nossos amigos. A sabedoria nos ajuda até com quem nós vamos buscar conselho. A sabedoria nos ajuda em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Então, a falta de sabedoria pode levar a decisões impulsivas que resultam em consequências negativas. A sabedoria nos ajuda a fazer escolhas que promovem vida e prosperidade. Não é isso mesmo, Érica? Isso mesmo, Giovanni. E como adquirimos, então, sabedoria? Como que nós fazemos para adquirir a sabedoria? Primeiro ponto, através do estudo da palavra de Deus. Então, ler e meditar nas escrituras, e quando nós falamos aqui sobre a questão de provérbios, vamos ter, então, a Érica mandou um desafio para nós aqui, ó, 31 dias, para falarmos sobre o livro de provérbios. Então, vamos falar sobre provérbios no mês de outubro. Então, ler e meditar nas escrituras é um caminho para a sabedoria. Oração, pedir a Deus, por discernimento e compreensão, também é um caminho para alcançar uma sabedoria. As experiências, né, aprender com os próprios erros e acertos também faz parte da sabedoria. E principalmente a humildade, né, estar aberto a aprender com os outros também é um processo de sabedoria. Então, adquirir sabedoria é um processo contínuo que envolve a busca ativa e o relacionamento da necessidade em aprender sobre isso. Quer comentar alguma coisa, Érica? Não, pode continuar. Então eu vou para a conclusão aqui. Eu trouxe aqui um livro, né? E assim, ele trouxe muita coisa boa sobre o processo da sabedoria. E eu quero trazer alguns aspectos aqui que eu busquei desse livro. Por exemplo, a sabedoria em Provérbios, ele se refere a um corpo de conhecimento e também um corpo de capacidade de raciocínio. Então, quando você olha para a origem hebraica da palavra sabedoria, ela está ligada a um conjunto de conhecimentos, né, que você tem, e na capacidade de raciocínio. Então, a sabedoria, ela é personificada como companheira de Deus, desde o princípio de tudo. E aí toda a criação é testemunha dessa majestade de Deus, né? Você percebe isso na natureza, no ambiente, na terra, na forma humana, na forma de viver. A sabedoria equipa também seus seguidores com habilidade de raciocínio, como prudência, discrição, perspicácia, bom senso e planejamento estratégico. Olha só para você ver o que a sabedoria, o que o Espírito Santo de Deus, através da virtude da sabedoria, traz para nós. Prudência, discrição, perspicácia, bom senso e planejamento estratégico para todas as áreas da nossa vida. E também nos fornece uma visão de justiça, né? Para saber como tomar as decisões. A sabedoria dá para cada um de nós também vários talentos, né? Dentro desses talentos, nós temos aqui a capacidade de sustentar a nossa família através desses talentos e também trazer contribuições valiosas para nossas comunidades, né? Entre outros níveis, a sabedoria ela cultiva em cada um de nós virtudes como integridade, humildade, bondade, paciência, confiabilidade e graciosidade. Você pode perceber que uma pessoa sábia,
ela não fica por aí falando eu sou sábio. Porque um dos pontos da virtude gerada da sabedoria está na humildade. Uma pessoa que eu acho assim, uma referência sobre sabedoria para mim é Augusto Cury, né? E quando você olha para ele, por exemplo, você vê aí podcast, vê entrevista, você sente a humildade dele. Você, de longe, percebe a simplicidade dele na forma de falar, de conduzir, né? A sabedoria trouxe para ele senso, essa virtude da humildade. Uma outra referência que eu tenho também sobre sabedoria é o pastor Hernandes Dias Lopes. Fantástico, né? O reverendo, né? Hernandes Dias Lopes. Ele, nas suas palavras, nas suas pregações, também você percebe essa humildade, né? Essa virtude, essa bondade, essa paciência, né? De poder estar transmitindo aquilo que o Senhor entregou para ele. Então, a sabedoria, ela vem com vários pontos essenciais para a nossa vida. A sabedoria também traz para nós virtudes como autoconfiança, né? Autoconfiança. Porque a sabedoria te mostra que você está indo no caminho certo, que você está fazendo o que é bom, o que é reto, o que é correto diante do Senhor. E um forte senso de autoestima. Sabe a autoestima? Vem da sabedoria. Sabedoria. A sabedoria também nos ajuda a conduzir as nossas vidas de forma adequada, exercer boas maneiras, né? Até mesmo no nosso ambiente de trabalho, no nosso dia a dia, na nossa família, no meio das pessoas, né? Acima de tudo, a presença da sabedoria em cada um de nós nos leva ao conhecimento de Deus, né? Conhecimento significa um relacionamento profundo e comprometido com Deus, baseado naquilo que a Érica já falou aqui, na confiança, na confiança, na confiança. Então, a sabedoria, para nós, ela é essencial. E aqui o livro, né, é o Beacon Provérbios, e fala o seguinte: sabedoria, portanto, é a coerência de todo conhecimento intelectual, moral, judicial e espiritual. Adquirir sabedoria produz benefícios supremos, como vida longa, saúde, prosperidade, honra, felicidade e proteção. E claramente, a sabedoria é um poder de Deus dada através do Espírito Santo. Então, se nós podemos concluir aqui esse encontro de hoje, é que a sabedoria é essencial para a nossa vida. E ela traz consigo vários benefícios para vivermos bem no nosso dia a dia. E entre elas nós temos vida longa, prosperidade, paz, felicidade e principalmente o amor de Deus em nossos corações. Então, se você quer ter sabedoria, peça a Deus sabedoria e esteja disposto e disposta, né, a pagar o preço necessário para ter a sabedoria. Não é isso, Érica? É isso mesmo, Giovanni. Amém. Amém, amém. Gente, esse encontro é muito maravilhoso, né? Quem quiser entender mais da Bíblia, da palavra, a gente traz todo sábado, às 9 horas, estudo bíblico. E ele é bem direcionado, porque quando a gente traz o estudo bíblico, as pessoas acham que a gente vai focar ali num determinado livro da Bíblia, né, Giovanni? De uma Sim. forma ela não vai Sistemática, né? entender temática, né? Uma teoria. A gente traz realmente para a nossa realidade, para a nossa vivência, como que a gente aplica, né, a Bíblia no nosso dia a dia. Então, é muito simples aprender a Bíblia através do estudo que a gente tem aqui todo sábado. Então, chama aí no direct, né? Coloca nos comentários que a gente vai colocar você no grupo e a gente vai estar reunido toda semana aqui para falar da palavra de Deus. Gratidão total, né, Érica, sempre parceira aí. Gratidão mesmo, tá? E vamos juntos aqui então no estudo bíblico, sábado às 9 horas. Vamos já definir o tema da próxima semana. E acompanhe aí nas redes sociais, né? Vou passar aqui meu Instagram, é Giovanni Rigg,
né? Também estou lá no TikTok, também levando palavra de sabedoria, né? A palavra do Senhor. Também no TikTok tá Giovanni Rigg. E o canal oficial nosso é o Instituto Just Go. Então, nos acompanhe lá, tá? Qual que é seu arroba, Ué? Eu tô hoje no Instagram, só no Instagram. É o Érica, Rica, G.oficial. Pronto. Então, nos siga nas redes sociais. Vai ser um prazer imenso ter você conosco. E que o Senhor possa estar abençoando a sua vida aí todos os dias, em nome de Jesus. E até o próximo sábado, né, Isaac? Amém. Até próximo sábado. Deus abençoe vocês. Valeu.